Aula 16. Conteúdo: Mudanças climáticas. Habilidade: identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos geográficos. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Olá, e dando continuidade diretamente do Centro de Mídias, mais um aulão interdisciplinar. Hoje nós tivemos o primeiro momento com física, tratando com o tema mudanças climáticas, e os professores Josildo e o professor Ranilton darão continuidade a essa mega aula totalmente interdisciplinar com todos esses recursos de tecnologia. É mais uma ação do Governo do Estado via Secretaria de Educação do Estado do Amazonas para todo o planeta. E com vocês o aulão Super Mega Power Show de Geografia com o tema Mudanças Climáticas. Vamos lá. Bom, agora nós vamos continuar com o tema Mudanças Climáticas, só com um detalhe, né? Depois desse show de aula que foi a aula do professor Nilton, a gente vai continuar agora discutindo os aspectos geográficos sobre essa questão climática nesse exato momento, né? Nós temos como grande trabalho nesse exato momento discutir exatamente a dinâmica atmosférica, só que agora com outro vetor. Na verdade, já que nós já discutimos o vetor mais técnico, a física, nós vamos discutir agora a geografia, como é que a geografia entende essas mudanças climáticas. E é claro, para a gente especificar muito bem essa questão climática, a gente tem que estudar, na verdade, quais são os conceitos básicos que a gente considera como clima, o que nós consideramos como tempo, para a gente conseguir compreender essas mudanças, certo? Então vamos lá. No primeiro momento, essa dinâmica atmosférica, que é o que nós estamos discutindo, tem exatamente uma dialética muito interessante, que é a questão do clima e do tempo, né? Nos leva à seguinte compreensão: o tempo e o clima são a mesma coisa? Ou seja, nós, no dia a dia, comumente nós associamos as duas palavras de forma, muitas vezes, errônea. Por exemplo, vamos colocar de forma bem clara, de forma bem específica para a gente conseguir compreender. Por acaso, quando eu acordo de manhã, uma coisa bem simples para a gente conseguir no dia a dia. Quando eu acordo de manhã, geralmente assim, com aquela disposição, se tiver aquela chuvinha lá fora, eu sempre verifico o seguinte: poxa, hoje eu quero ficar em casa, quero ficar deitado na cama, porque o clima está bom. Agora me vem a seguinte pergunta: essa frase, eu quero ficar hoje na cama, porque o clima está bom, está correto ou está errado? Será que o conceito de clima está sendo empregado da maneira correta? Vamos verificar agora, discutindo primeiro a categoria tempo. O tempo meteorológico. Vamos lá, para logo o começo de conversa, nós temos que associar dois conceitos: o tempo meteorológico e o tempo cronológico. Todos nós associamos, por exemplo, a palavra tempo a duas características. Primeiro, a física do relógio, esse é o tempo cronológico, não é desse que nós estamos discutindo nesse exato momento. E o tempo meteorológico, que é esse tempo atmosférico.
O tempo meteorológico, na verdade, eles são características momentâneas da atmosfera. Observem pela figura. Vocês têm aí a figura, por exemplo, de uma nuvem, né, representando a chuva, o sol. Observem uma coisa, essa variação, nós temos uma variação momentânea. Se durante a manhã, nós tivemos no período da manhã, por exemplo, uma chuva intensa, e logo, horas depois, nós tivemos a mudança dessas temperaturas, ou seja, ficou o sol. Essa mudança repentina não pode ser associada à questão do clima, e sim à questão temporal, ou seja, do tempo. Então, se nós formos conceituar o tempo, seria o seguinte: tempo nada mais é do que o estado momentâneo da atmosfera. Isso quer dizer que ele passa, né? Então, para compreender ele melhor, vamos tentar associar a questão do tempo. Do tempo que nós já associamos, vamos verificar o que seria então o clima. Na questão do clima, o clima, na verdade, como nós especificamos aí nessa cartela, é o conjunto da variação de tempo de uma determinada região durante um longo período. O que associar agora? Vamos associar com o conceito de tempo. A questão do clima ser um conjunto das características temporais nos remete à seguinte conclusão: tempo é momentâneo, o clima são características duradouras. Isso quer dizer, por exemplo, para que eu estabeleça o clima de uma região, eu tenho um período de aproximadamente de 10 a 30 anos com características temporais, me chega à conclusão de que clima é. Por exemplo, o clima da nossa região, o clima amazônico, né, onde nós estamos concentrados, ele é o clima equatorial. Porque equatorial, ele tem características básicas. Por exemplo, períodos de chuva e períodos de intensa temperatura solar. Então, isso quer dizer que nós temos características que foram colhidas durante um período de tempo em que nós tivemos a conclusão dessas características gerais, que é quente e úmido. Nesse caso, como são características duradouras, ele é clima. Se fosse uma característica rápida, seria tempo. Por exemplo, no mês de setembro, sempre chove. Nesse caso, que eu associo que toda vez no mês de setembro irá ter chuva, é clima. Se no caso eu especifico da seguinte forma: no dia 13 de setembro choveu. Como eu especifiquei exatamente uma data correta, nesse caso é tempo. Por quê? Porque é tempo porque não me garante que todo dia 13 de setembro irá chover. Entendeu? Então, nesse caso, como é uma característica que possivelmente não seja fixa, é tempo. Característica física é fixa, é clima. Vamos lá, vamos continuar. Então, dentro desse parâmetro, nós temos que desassociar também duas coisas: elementos e fatores climáticos, certo? Então, por exemplo, nós temos como grandes fatores climáticos a latitude, a altitude, as correntes marinhas, a posição geográfica, o relevo, a vegetação, a formação de cidades, que é a ação antrópica, atuando também nessa questão da variação climática. Então, nós vamos ter aí alguns fatores, claro que pelo tempo não vai dar para descrever todos, vamos descrever alguns para que a gente tenha base. E uma dica para vocês sempre: fator climático é algo que vai influenciar de forma diferente dependendo da região do planeta que nós nos encontramos. Já elemento climático, ele tem em qualquer clima do planeta. Isso quer dizer que fator influencia de forma intensa ou não, e elemento varia a sua quantidade naquela região, certo? Vamos lá, para continuar a questão agora detalhando os chamados fatores climáticos. Nós temos aqui exatamente uma representação do que seria uma das principais características de fator climático, que é a questão da latitude. Observe uma coisa: nós já no dia a dia, nós já verificamos uma imagem como essa. Em qualquer momento, nós nos deparamos com uma imagem que nem essa. Então, qual seria o correto para analisar essa imagem? Por exemplo, aqui nós temos a influência da latitude da seguinte forma. Observe uma coisa: esse mapa está mostrando uma zona que tem um lado diferenciado. Como o corpo da Terra ele é em formato de geóide, ou seja, achatado nas pontas e esférico, obviamente, como ele é esférico, ele vai ter variação da radiação solar. Nós teremos uma área em que haverá maior concentração de raios solares e outras duas áreas em que essa variação será diminuída. Isso quer dizer que nós teremos um ponto no planeta em que a intensidade de calor é maior e nós teremos outros pontos no planeta em que os raios solares irão decidir intensidades mais frias.
Isso quer dizer que nós teremos exatamente temperaturas variadas conforme a localização no planeta. E o que tem a ver essas características com latitude? Essas são as principais linhas que nós conhecemos como linhas de latitude, que fazem exatamente essa divisão. A área mais intensa, que concentra maior quantidade de calor, a variada, que nós chamamos de área temperada, ou zona temperada, né? E é claro, os dois polos que quase não têm já essa mesma intensidade, por isso ele tem o que nós chamamos de gelos eternos, certo? Então o que acontece? Aí nós conseguimos verificar exatamente como a latitude vai influenciar. Outra coisa importante na questão da latitude é dizer o seguinte: quando nós nos aproximamos do equador terrestre, nós vamos ter uma menor latitude. Isso quer dizer, o ponto zero é esse. Então, cada vez que eu me distancio dela, eu aumento a minha latitude. Então, o ponto zero é o equador. Então, eu vou ter variação de temperatura também nessa característica. Quanto maior for a latitude, eu estou me aproximando dos polos. Isso quer dizer que a questão da temperatura irá diminuir. Quanto menor for a latitude, isso quer dizer, quanto mais eu me aproximo do equador terrestre, aí eu tenho maior intensidade das temperaturas. Prova disso é que nós, aqui no Amazonas, especificamente na nossa região, nós estamos na área próxima do equador, o que explica nossas grandes temperaturas, geralmente cotidianas. Para especificar melhor, nós temos exatamente aqui uma representação disso que nós acabamos de falar. Observem aqui, nós temos dois pontos aqui, duas cidades. Nós temos uma cidade na região amazônica, né? E vamos pegar uma cidade mais distante, porque aí nós temos variação de temperatura, que é Porto Alegre. Observem uma coisa, como Belém está próxima do equador terrestre, obviamente que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma variação nessa questão temporal. De que forma? Na questão de Porto Alegre, olhem só a diferença de latitude que vai influenciar na temperatura. Belém, nós teremos aqui uma temperatura de aproximadamente 25 graus. Já em Porto Alegre, uma variação de temperatura de 20. Observe uma coisa, Porto Alegre está numa área considerada de latitude alta, né? E já Belém está numa área considerada de altitude baixa. É exatamente aquilo que eu acabei de falar. Quanto maior for a minha latitude, menor será a minha temperatura. Quanto menor for a latitude, maior será a temperatura. Certo? Logo em seguida, nós vamos ter mais uma confirmação dessa questão. Tá? Por exemplo, agora nós vamos verificar o que nós chamamos de variação anual. Observe como que também nós teremos exatamente o mesmo resultado. Certo? Na tabela seguinte, nós vamos verificar exatamente a mesma variação que nós observamos nessa. Certo? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, nós vamos ter aqui, só para exemplificar, só para nos situarmos mesmo. Tá? Na seguinte, nós vamos ter somente a variação. Isso quer dizer que nós não vamos observar nessa cartela aí uma intensidade maior. Aqui nós só temos a variação de temperatura. Não é? Isso quer dizer, quanto mais próximo eu tenho da questão da latitude, eu tenho uma variação menor. Vocês observam que, inclusive, como Belém está numa zona parecida com a nossa, que é Manaus, nós temos uma variação de temperatura baixa. Por exemplo, durante o dia nós temos aproximadamente 25 graus Celsius a 26 e durante a tarde nós temos uma variação de no máximo 35. Isso quer dizer que é considerado baixa. A variação anual, geralmente, ela é pouca. Observem aqui uma cidade que está com uma latitude considerada mais elevada. A variação térmica é maior. Isso quer dizer, enquanto nas áreas de menor temperatura a variação é muito reduzida, numa área em que eu tenho uma latitude mais alta, inclusive a variação de temperatura irá ser diferente, certo? Vamos passar agora para outro grande fator climático, certo? Ou seja, o que nós chamaremos de a altitude. Só para a gente diferenciar a altitude é a influência, ou seja, do relevo sobre as temperaturas. Isso nos leva a crer o seguinte: nós já observamos uma coisa. Quem nunca passou, por exemplo,
por um ambiente mais alto e sentir uma pressão diferenciada e até uma questão temporal diferenciada, não é? Isso vai acontecer principalmente, por exemplo, por mais que eu seja um esportista, por mais que eu tenha um treinamento físico, se eu subo a uma montanha, eu vou sentir uma pressão e uma diferença na questão temporal. E é verdade. Isso por que isso acontece? Porque cada vez que eu me aproximo, que eu, de certa forma, elevo a minha postura na questão atmosférica, eu perco os gases, teoricamente, que dão aquecimento na atmosfera. Isso quer dizer que cada vez que eu me aproximo, que eu elevo a minha altitude, eu vou ter uma temperatura mais baixa. Tá? Então isso nos leva aqui ao seguinte, não só a questão da região, mas outras questões também irão influenciar sobre isso. Então, é o que a gente consegue observar também, por exemplo, quando está viajando de avião, né? Ou seja, eu consigo observar ao viajar de um avião que algumas nuvens elas podem ser encontradas gelo. Isso acontece por quê? Porque exatamente a questão da temperatura varia, congelando então assim as nuvens, já que as nuvens são compostas de água, né? Como nós aprendemos ali, inclusive na questão da chuva com o professor Newton. Tá? Então, como as nuvens são compostas desse composto de água, obviamente que se diminui a temperatura, também poderemos encontrar, por exemplo, a formação de gelo nas nuvens. Isso é comum, certo? Nós também vamos observar aqui outra variação, também com uma outra figura, que também vai representar isso, certo? Se nós vamos ter, por exemplo, aqui uma média de um relevo que já tem essa temperatura, que já tem essa variação. Por exemplo, olhem só, observem o mar nessa figura, né? Uma cidade e algo mais elevado, tá? Então, vamos lá, observar. Geralmente, as cidades que estão ao nível do mar, ela tem uma temperatura que tem um tipo de variação. Observem como a ação do homem já tem uma influência um pouco diferenciada. Observem uma coisa, cada vez que eu estou subindo ou elevando, né, ou a minha posição, a tendência da temperatura é diminuir. Nós começamos aqui com 22 graus Celsius a nível do mar, subimos ao nível da cidade, a temperatura caiu para 19, e quando nós chegamos ao topo de uma montanha, por exemplo, a temperatura tendenciou a cair mais. Observe que também funciona da mesma forma que nós observamos em latitude. Assim como em latitude, cada vez que eu subo a minha altitude, a minha temperatura diminui, certo? Vamos observar isso também de forma representativa num quadro com cidades, como isso vai ser influenciado em algumas cidades também. Vamos lá verificar agora a influência em algumas cidades, inclusive do nosso Brasil, né, que nos interessa ter esse conhecimento básico das cidades brasileiras com relação a isso. Observem aí, as cidades que estão a nível do mar, Santos e Vitória, elas têm uma variação de temperatura. Observem, 22 e 32 graus Celsius. Já as temperaturas, já aquelas cidades que têm altitude elevada, ou seja, estão acima do nível do mar, elas vão ter características de temperatura menor. Observem aí. Certo? Claro que não só a altitude vai influenciar na temperatura, tá? Que aqui foi o caso. Se nós fôssemos observar bem, no caso de Belo Horizonte, ele está numa altitude maior que São Paulo. Só que tem outros fatores que vão influenciar nisso também, certo? Não é somente a altitude, tanto que nós vamos ver que a ação do homem também vai influenciar e alguns objetos que nós encontramos na cidade também vai influenciar nessa temperatura. Mas aqui a gente consegue ter uma visão geral do que acaba acontecendo com a questão da altitude. A imagem seguinte também vai reafirmar isso. Observe uma coisa, aqui nós temos a cidade de Florianópolis, né, que também recebe essa mesma característica, e a cidade de Palmas, uma cidade a nível do mar e uma cidade acima do nível do mar, também com essa mesma variação, certo? Então nós vamos ter essa variação com a influência da altitude. Mas quais seriam, então, outros fatores determinantes também? Claro, um fator que, indiscutivelmente, é muito determinante na questão do clima, por exemplo, são as correntes marinhas, que exatamente é o que nós vamos verificar agora. As correntes marinhas nada mais são do que a movimentação das correntes de vento ou de ar, que elas passeiam pelo planeta.
Ou seja, dependendo da sua formação e dependendo do local em que eles estão, eles vão passear e influenciar nesse clima. Ou seja, é claro que se forem características, por exemplo, como são fenômenos como El Niño e Laninha, que é o aquecimento das águas ou o resfriamento delas, elas vão produzir exatamente conjuntos de correntes com características quentes e conjuntos de correntes com características frias. Isso é normal, isso é comum, certo? Isso é comum acontecer. Então, as correntes marinhas vão determinar no clima? Com certeza, porque dependendo das características de vento e a característica dessas correntes, de elas penetrarem dentro do continente, nós teremos variação de temperatura. Mas aí eu toquei agora no ponto essencial. Essa entrada das correntes marinhas sobre o continente. Aí nós vamos ter a influência de um outro fator, que é a chamada continentalidade, certo? E o que seria essa continentalidade? Como a palavra nos remete, a continentalidade nada mais é do que a influência do continente, que nós chamamos de continente. Tá? Outra coisa importante que a gente tem que associar é o seguinte: o continente, como nós conhecemos, como nós analisamos o mapa, não é, por exemplo, o conjunto de países. O que a gente considera como continente no conhecimento geográfico? Continente é toda a parte de solo, ou seja, nós temos a divisão do planeta, águas e continente, ou seja, a parte seca. Certo? Então, a continentalidade é o seguinte: cada vez que eu adentro um continente, eu vou ter influência dessas temperaturas também e variação dela. Por exemplo, menor proximidade dos oceanos e mares, isso vai fazer com que a temperatura geralmente aumente, há uma maior variação de temperatura ao longo do dia, não é? E elevada amplitude térmica. O que nós consideramos como amplitude térmica só em termos de conhecimento. Amplitude térmica nada mais é do que a diferença entre a menor temperatura e a maior temperatura do dia, da noite, ou mesmo do mês, da semana, dependendo do meu estudo. Por exemplo, quando vocês observarem lá o jornal, fala exatamente sobre amplitude térmica, o que exatamente quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: hoje a amplitude térmica é, vamos dar um exemplo, de aproximadamente 3 graus Celsius. Isso quer dizer que no pico do meu dia de temperatura, ou seja, na minha maior temperatura, eu tive uma determinada temperatura. E na minha menor temperatura, vamos dizer, no pico dela eu tive 30 graus e na minha menor temperatura eu tive 27. Isso nos leva a crer que a amplitude térmica é quanto? 3 graus Celsius. Exatamente a diferença da menor para a maior, certo? Nós vamos ver agora exatamente como isso funciona, por exemplo, no que nós chamamos de um gráfico de climograma. Isso, na verdade, o que é isso? É um gráfico que mostra as características climáticas de uma cidade ou de uma região, que leva em consideração duas coisas: a chamada pluviosidade. O que é pluviosidade, pessoal? Isso aqui, é claro, em termos atmosféricos, em termos geográficos, isso quer dizer chuva, certo? Então, quando nós falamos de pluviosidade, nós estamos falando de chuva. E temperatura, vocês já sabem o conceito dela, porque nós já discutimos tanto em física e agora em geografia. Observem uma coisa: nós temos aqui exatamente duas cidades. Uma cidade com uma característica litorânea, isso quer dizer que, se é litoral, obviamente que ele vai receber uma influência maior de todas aquelas temperaturas que estão sobre a água. E Pirassununga, que é em São Paulo, uma cidade mais do interior. Isso quer dizer, nós temos aqui a diferença, exatamente a variação de uma cidade que fica no litoral, que recebe influência diretamente da água, ou seja, dos mares, e uma cidade no interior que não vai ter essa mesma influência. Observem já de cara uma coisa: o gráfico mostra aqui a linha em vermelho, ela é exatamente as chuvas, as temperaturas, e o gráfico em si aqui, ele mostra a variação e a intensidade de chuva. Observem isso: nós temos uma maior quantidade de chuva numa cidade litorânea que está tendo influência principalmente do mar, do que uma cidade que não tem essa mesma quantidade de influência. Mas é claro que outros fatores também vão influenciar. Por exemplo, nós aqui na Amazônia em geral, nós temos bastante chuva. Mas aí, não somos próximos do mar. Então, o que vai ser decisivo para a gente? Nesse caso, a vegetação. Tá? Porque aí tem um detalhe especial, que a vegetação vai ter influência, certo? E se tem a influência da continentalidade, ou seja, das temperaturas sobre o continente, obviamente nós vamos ter o oposto, que é as temperaturas sobre a água, não é? Então, nesse caso, nós vamos ter outra coisa que nós chamaremos de maritimidade.
se nós temos a continentalidade, que é a influência exatamente do continente sobre as temperaturas do globo, obviamente que o mar também vai influenciar. A gente sempre fala e discute uma coisa bastante interessante. Como é que a gente consegue perceber as temperaturas variadas sobre a água e sobre o continente? De uma forma bem clássica. Todos nós já chegamos, por exemplo, de um dia, não é? Em que nós passamos o dia todo fora de casa e logo de cara eu estou com sede, claro, tem que ter aquele cuidado, vou abrir a geladeira, vou pegar algo que está no congelador. Já observaram uma coisa que exatamente aquele ar que sai do congelador, qual é a tendência dele? A tendência daquele ar concentrado ali é subir ou cair? Na verdade, se vocês observarem bem, ele cai. Por que isso acontece? Porque, na verdade, o ar frio ele é mais pesado, então a tendência dele é cair. O ar quente, ele é leve, a tendência dele é subir. É o que acontece, por exemplo, que a gente consegue observar um balão de papel, por exemplo, que é a cultura, inclusive, japonesa e chinesa faz isso. Você aquece e ele sobe. Por quê? Porque o ar quente, ele é mais leve, certo? Então, nesse caso, nós também teremos a influência disso. Quais são os outros fatores que também serão decisivos, que eu já citei? Por exemplo, a vegetação. Vamos lá. A vegetação ela vai ser grandemente influenciada, ou vai influenciar grandemente no clima. Por quê? Quando nós temos uma vegetação que tem uma variação que protege o solo ou que desprotege esse solo, também vai variar a temperatura. Observem aí o exemplo das savanas, que como são características de vegetação espaçadas, ou seja, você não encontra árvores juntas, unidas, a tendência é você ter uma temperatura mais elevada, certo? Então, vamos lá, vamos observar outros. Por exemplo, aí nós temos o chaparral, a selva, então outros ambientes também teremos essa mesma influência da vegetação. Continuando nessa mesma perspectiva, que outros fatores serão interessantes? Por exemplo, aqui nós temos a formação das cidades. A cidade, é claro, vai ter ambientes que você vai concentrar mais temperatura e ambientes que você não vai encontrar. Para a gente entender essa relação, somente basta dizer o seguinte: ambientes como asfalto, o concreto das construções vão absorver mais temperaturas, o que vai ajudar na formação de ilhas de calor. Já naqueles ambientes em que nós teremos uma vegetação presente, nós teremos o que nós chamamos de ilha de frescor, porque vai ter uma maior umidade circulando ali. Tá? Então, essa mudança das duas é somente isso. Ambientes que contêm uma retenção mais de calor e ambientes que têm uma circulação maior de umidade. Vamos lá. Então, já que nós já especificamos algumas questões sobre os fatores climáticos, nós vamos agora aos elementos do clima. Como eu falei, elemento do clima, nós teremos uma variação de temperaturas, de umidade, pressão atmosférica, massas de ar, vento e chuva. Vamos logo direto ao principal exemplo, a gente tentar entender, por exemplo, a temperatura. Em geografia, temperatura nada mais é do que a quantidade de calor sobre a atmosfera. Vamos só dar uma olhada rapidamente em como nós vamos ter as maiores temperaturas, em que locais no Brasil, só para entender um pouco dessa variação, certo? Para a gente ter um entendimento dessa área mais técnica, nós fizemos uma visita ao INPA, tá? De um centro meteorológico que vai exatamente, na prática, exemplificar bem essa mudança, por exemplo, de alguns elementos climáticos. Vamos lá assistir esse vídeo. Estamos aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e viemos conversar com alguns especialistas a respeito da temática de mudanças climáticas, né? Vamos conosco conhecer um pouco mais? A floresta ela é um grande contribuidor de emissão do vapor d'água para a atmosfera. Ela ajuda muito no equilíbrio também de manter a temperatura da atmosfera sem muita variação, uma amplitude térmica muito grande, como acontece também em regiões desérticas e que não tem uma concentração muito grande, né, de vapor d'água na atmosfera, e durante o dia o ar é extremamente aquecido, temperaturas são muito elevadas e à noite chega até abaixo de zero. Então, nas regiões tropicais da floresta, ela ajuda nesse equilíbrio, né, da temperatura na região.
através do vapor d'água, que é um grande absorvedor de calor. E esse vapor d'água também, ele emitido pela floresta, ele tem um papel fundamental de formação de nuvens, não só na região, mas como também, não só aqui na região norte, sobre a floresta, mas também ele percorre o país através dos ventos, da circulação dos ventos, e chega a outros estados, como São Paulo, Rio, Minas, estados do Sudeste, que também favorecem a formação de nuvens e mantêm o equilíbrio das chuvas. Esses gráficos estão mostrando em tempo real o que está sendo medido aqui acima da floresta aqui do INPA. Então a gente tem aqui a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, em partes por milhão. E aqui no caso é metano, é o gás metano, que também é um dos responsáveis pelo aquecimento, né, global, no caso o efeito estufa. E também temos medidas do gás carbônico. E a gente consegue verificar aqui a concentração do vapor d'água muito maior do que desses outros gases. E aí, pessoal, deu para verificar bem como é que isso acaba funcionando? Porque a gente acabou trazendo para vocês a realidade da Amazônia, ou seja, nada mais do que observar essa variação de temperatura e circulação do ar, né? Falando com um técnico específico que exatamente é voltado todos os estudos para essa questão da concentração de umidade e a concentração de calor. Vamos só dar um exemplo agora de algumas temperaturas no Brasil. Como é que varia a temperatura no Brasil? Aqui vocês têm exatamente, olha só uma novidade para vocês. Uma novidade para vocês, aqui em Manaus não é o lugar mais quente do Brasil. Olhem só, nós temos aqui o registro das cidades que tiveram maior temperatura no Brasil. Então, a primeira cidade, por exemplo, é no Piauí, Bom Jesus do Piauí, que fica no Piauí, que registrou em torno de 44,7 de temperaturas. Isso quer dizer isso em 2005, né? E a última que teve variação em torno de 42 foi em Santa Catarina. Observem aí as temperaturas mudando. Isso aqui vai variar por quê? Observem que Manaus nem chega a ser citada aqui. E olha que nós já temos aquela impressão de que nós temos temperatura muito alta. Mas aqui vai ter a influência antrópica muito grande. Olhem só o Rio de Janeiro aqui, que tem uma concentração urbana muito elevada. É claro que vai ter também uma variação temporal muito grande, certo? Em contraposição, vamos dar uma olhada rapidamente nas temperaturas mais frias, tá? Que vão ocorrer no nosso Brasil. Nesse caso, observe uma coisa que nós vamos ter, como temperaturas mais frias, uma concentração maior no sul do Brasil, né? Isso era já de se esperar. Observem que nós temos aqui somente estados que se encontram no sul, Paraná e Santa Catarina. Então, observem, aqui nós temos exatamente o oposto. Aqui são as cidades que têm exatamente menor temperatura. Obviamente, como elas estão mais afastadas do equador terrestre, é aquilo que nós estávamos discutindo sobre a questão da latitude, a tendência da temperatura é cair. Observem que todas elas estão abaixo de zero, certo? E, é claro, a umidade relativa do ar. Vamos dar uma olhada no que seria a umidade relativa do ar, que é outro grande assunto sobre essa questão climática. Já na umidade relativa do ar, nós vamos ter o quê? A umidade relativa do ar nada mais é do que a quantidade de vapor de água que a gente concentra na atmosfera. Isso quer dizer que se nós temos a retenção de temperatura, que é o calor, nós temos também a concentração de água. A gente consegue observar a umidade da seguinte forma. Quem nunca, por exemplo, comprou um ar-condicionado em que o próprio vendedor aconselhou que você colocasse um recipiente com água, né, próximo dele. Por que isso, pessoal? O que o ar-condicionado ou condicionador de ar faz? Ele absorve a água dali e faz com que aquela água daquele recipiente seja circulada no ambiente que ele está inserido. Ou seja, ele transforma aquela água em umidade. É por isso que a gente sente assim, quando a gente passa próximo de um ar-condicionado, com respingos de água. Porque o que ele está fazendo é retirando, absorvendo a água daquele ambiente e fazendo ele circular, certo? E só lembrando que os órgãos oficiais consideram que a umidade relativa do ar necessária para a sobrevivência humana é de aproximadamente 60%. Geralmente, aqueles locais que estão abaixo dessa característica devem ter certos cuidados. Por exemplo, tem algumas recomendações, tá? A gente vai passar mais ou menos só
bem rapidamente alguns alertas com relação, por exemplo, à falta de umidade. Aqui nós temos o estado de alerta, que é aqueles ambientes que tem em torno de 12 a 20%. Logo em seguida, a concentração ainda menor, abaixo de 12, que é o estado de emergência. Ainda menor do que isso, vamos lá. Nós temos ainda menor do que isso, que já é o estágio realmente de ausência praticamente de umidade de ar, que aí já é a coisa que fica mais séria. Tá? Como é que essa questão da concentração de umidade de ar acaba acontecendo? Claro que nós vamos ver agora um vídeo rapidamente sobre o que nós chamamos de concentração dessa umidade, através do que nós chamamos de rios voadores. Vocês vão exemplificar muito bem exatamente o que eu estou falando. Vamos lá dar uma olhada nesse vídeo. Observe uma coisa, que aí vocês conseguem observar como a vegetação exatamente está respirando, produzindo essa umidade, concentrando exatamente no que nós chamamos de nuvem e fazendo com que toda essa área seja circulada por essas nuvens. Aí nós temos a importância da Amazônia, ou seja, todos nós falamos sobre a concentração de uma grande floresta aqui, mas qual é a importância dela para a circulação climática? Exatamente isso. Se nós temos uma concentração grande de floresta, que exatamente está trabalhando com uma umidade intensa, ela vai fazer o quê? Concentrar na nuvem. E essas nuvens vão passear sobre todos os ambientes brasileiros, fazendo com que haja mudança temporal e climática sobre cada um deles. Certo? Então nós temos exatamente aí a representação de como a nossa floresta influencia na questão da circulação da umidade que vai virar se transformar em chuva, certo? Claro que outros fatores serão importantes também nesse quesito. Vamos lá, por exemplo, passar rapidamente pelo que seria massa de ar. Uma massa de ar, geralmente, ela é o quê? São grandes corpos atmosféricos que carregam características básicas de onde elas são formadas. Se elas são formadas sobre um ambiente quente, obviamente terão características quentes. Se são formadas sobre um ambiente frio, características frias. Então, por onde ela passar, ela vai influenciar exatamente na mudança temporal daquele ambiente. E aqui nós temos, por exemplo, a representação do que é uma frente fria. Todos nós falamos o que é isso, mas o que seria realmente uma frente fria? É quando há, vocês veem aí nessa figura, quando há a representação do ar quente com a representação de um ar frio. Se a maior quantidade estiver de ar frio, nós teremos uma frente fria. Se há uma predominância do ar quente, teremos uma frente quente. Certo? Vamos continuar só dando outros exemplos. Aqui exatamente foi aquilo que eu falei sobre a questão da altitude. Quando eu subo numa altitude cada vez maior, eu tenho exatamente uma queda da temperatura, inclusive aí comportando também a questão das chuvas mais intensas cada vez que eu subo. E aqui nós temos exatamente como as massas de ar circulam na atmosfera, só para a gente ter uma ideia de como isso acaba acontecendo dentro do nosso estado brasileiro, ou seja, no nosso estado nacional, o Brasil. E para a gente tentar só ter um foco e já passar para o segundo momento da aula, que é o momento final, nós teremos exatamente os tipos climáticos. Os tipos climáticos do Brasil, que vai ser muito importante para a gente, é saber o seguinte. Claro que naqueles ambientes que nós tivermos temperaturas mais elevadas, que há um bloqueio do mar, por exemplo, que é o Nordeste, nós temos características aí bem mais quentes. Por isso que o semiárido é encontrado ali. Já nosso aqui, que é a grande influência da floresta, nós teremos um clima mais ameno. Certo? Ok, pessoal, então agora no segundo momento dessa aula de geografia, nós tivemos a parte teórico-conceitual e agora vamos trabalhar a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global propriamente dito, né? Então nós temos agora a definição de mudanças climáticas, que vai dizer que são alterações que ocorrem no clima geral do planeta Terra. Estas alterações são verificadas através de registros científicos, nos valores médios ou desvios da média, apurados durante o passado dos anos. Nós vamos então agora assistir a uma entrevista com um especialista, né, um doutor em meteorologia do INPA, o doutor Cândido, que tratou mais a respeito da temática.
As correntes de mudanças naturais ou mudanças antrópicas, elas existem, né, devido ao debate científico. A primeira está associada com a consideração de que as erupções vulcânicas ou variações na atividade solar, né, a intensidade da radiação solar que chega à Terra, ela varia, né, tem variando ao longo desses anos, mas que essas variações, a escala de tempo, ou seja, a importância dessas mudanças para o cenário atual é muito insuficiente para provocar as mudanças que nós estamos atingindo hoje, que nós estamos percebendo hoje. As mudanças causadas por ações antrópicas, principalmente através da queima de combustíveis fósseis, desmatamento, né, queimadas em geral, elas são no cenário principal das mudanças globais porque elas estão se mostrando como um elemento mais impactante a curto prazo, ou seja, nós temos essas mudanças atuando efetivamente para modificar a capacidade do planeta em reter calor, que isso se traduz no aquecimento global. A Amazônia, nesse cenário, ele se desponta como uma das grandes áreas importantes para a mitigação das mudanças climáticas, principalmente pelo efeito das suas árvores, né, em retirar esse excesso de dióxido de carbono da atmosfera e, portanto, ir contra as emissões que nós, seres humanos, estamos provocando para o ambiente. Uma das principais consequências desse aumento da temperatura do planeta está associado com a intensificação do ciclo hidrológico. E qual que é a importância dessa intensificação para a Amazônia, né? A Amazônia é uma região que tem uma grande intensidade de chuva, né? E ao mesmo tempo ela também devolve para a atmosfera grande quantidade de vapor d'água através dos processos de evaporação das águas dos rios e lagos e da transpiração das árvores, né? Então essa quantidade de água ela poderá ser intensificada com o aumento da temperatura. Então esse aumento da temperatura vai favorecer maiores perdas por evaporação, por transpiração, e, portanto, pode contribuir para que menos água fique disponível tanto nos rios quanto nos solos, né? Se essa água começar a diminuir ao nível que a vegetação, que as árvores da floresta, elas não consigam mais se manter, né, não consigam mais efetivamente se manter através do seu processo de fotossíntese, elas vão começar a diminuir a ocorrência dessas árvores na floresta, vai sofrer mudanças também. Então, a partir da fala agora do meteorologista, a gente percebeu que essas alterações apresentadas agora na próxima cartela vai falar sobre as variações que o clima pode apresentar, né, naquele lugar, dependendo desses elementos, como a umidade relativa, a precipitação, a radiação solar, os ventos. E essas alterações podem ser para mais ou para menos, né? Elas podem aumentar ou podem ter uma redução desses elementos que foram apresentados. Vamos então agora apresentar a questão dos fenômenos climáticos, o El Niño e o Laninha. Quais são essas alterações que vão apresentar para nós enquanto moradores do planeta? Nós temos então aqui um esquema mostrando o Oceano Pacífico, que é onde justamente foi registrado este fenômeno do El Niño e Laninha, né? Justamente o El Niño apresentando temperaturas bastante elevadas do oceano e o Laninha o resfriamento das águas desse oceano, que vai trazer justamente, vamos ver em seguida, algumas consequências para nós. Vamos ter, por exemplo, enchentes em algumas localidades, em alguns lugares enchente, em alguns lugares seca. Aqui nós temos uma imagem de satélite mostrando justamente o aumento da temperatura, e esse dado aqui ele é bem recente, olha, agora de 2016, primeiro semestre de 2016, mostrando que o Oceano Pacífico teve um aumento de temperatura em 3,4 graus, como consequência mostrada aqui em algumas regiões brasileiras, em especial o Sudeste, o Nordeste também foi assolado com grandes enchentes. Em seguida nós vamos ver outra representação
deste fenômeno sobre nós, que é justamente ainda também agora no primeiro semestre de 2016, o oposto, que foi uma seca mais intensa, né, em especial na região do semiárido nordestino, que vai ser intensificada à medida que o tempo vai passando, que os anos vão passando e que vai ser mais forte essa dependendo da ação antrópica, né, sobre nós. Então nós vamos ter aqui algumas consequências dessas mudanças climáticas, né? E o aquecimento global vamos ter como definição que é o processo do aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra, que ocorre desde meados do século XIX e que deverá continuar no século XXI, causado pelas emissões humanas de gases de efeito estufa e amplificado por respostas naturais a estas perturbações iniciais, em efeitos que se autorreforçam em realimentação positiva. Pois bem, nós vamos ter logo em seguida uma imagem que vai representar justamente essas consequências para nós a partir desse processo antropogênico, a intensificação das queimadas, a queima de combustíveis fósseis, emissão de gases poluentes a partir das fábricas, que cada vez mais vai aquecendo o planeta e, claro, liberando gases que vão provocar esse efeito estufa tão intenso que está sendo registrado nos últimos anos. Em seguida, nós vamos ter um cenário de modelagem que é fruto de uma pesquisa em que faz uma projeção para até o final do século XXI, o que vai acontecer com o nosso país. Nós vamos ter aqui uma escala que vai de alta, média e baixa, em que as diversas regiões do país vão ser assoladas com, segundo esses estudos, né, são previsões, aumento da temperatura representada em determinados lugares do nosso país, com 1 grau aqui no norte, o Nordeste também terá, em todas as 5 regiões brasileiras, nós temos essa previsão de que as temperaturas serão aumentadas. Por exemplo, um outro que a gente pode verificar, mais ondas de calor. Então, na região centro-oeste, região norte, nordeste, em todas as 5 regiões também nós vamos ter esse registro segundo a previsão de estudos. Então, são previsões que fazem com que a humanidade tenha que se preocupar cada vez mais com essa emissão de gases do efeito estufa. Em seguida, nós temos algumas imagens que vão mostrar consequências a respeito desse aquecimento global, do efeito El Niño-Laninha, seca em determinadas regiões do mundo, degelo glacial e intensificação dos furacões, por exemplo. Em seguida, mais imagens nós vamos ter registrada aí sobre as geleiras, né? Um registro de 1932 e outro de 1988, mostrando justamente o quanto já foi derretido, o quanto já foi desgastado esse gelo por conta desse aquecimento global, né? Mais adiante nós vamos ter mais imagens a respeito dessas mudanças climáticas. Na região da Patagônia, aqui no sul da Argentina, justamente uma região em que lá em 1928 nós tínhamos uma camada superficial de gelo e agora nós temos em 2004 justamente um lago formado com o derretimento dessa camada de gelo, né? Vamos ver então em seguida mais um dado que foi um fruto de estudo, né, de 450 cientistas de 62 países, e eles fizeram a seguinte conclusão, né? Em 2015 foi o ano mais quente da história, aumentou 0,1 graus em relação a 2014, e há uma previsão de aumento de 1 grau, né, ou melhor, há 1 grau, segundo esse estudo, né, de aumento desde a era pré-industrial. O segundo ponto que eles destacam é a temperatura dos oceanos, que aumentou em 0,33 graus, principalmente por conta do fenômeno El Niño, apresentado agora, né, nos esquemas que nós mostramos. E, finalmente, eles dizem que há previsões de que, em 2016, o calor bata novos recordes. Isso é extremamente preocupante para nós. Agora nós vamos ter, na próxima tela, as questões do Enem, que vamos fazer, então, as colocações para que vocês possam responder, né? Então, a primeira questão
foi tirada do Enem 2015. Traz uma imagem do mapa, né, mostrando quatro situações, né, o mais fraco, o muito fraco, o mais fraco, o moderado e o forte, em relação das ondas que acontecerão em termos de intemperismo. Né? Esse foi um mapa adaptado e ele vai trazer o seguinte comando. De acordo com a figura, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco é característica de qual tipo climático? Aí foi apresentado nas alternativas os 5 tipos climáticos existentes no país para que nós possamos responder. Só lembrando que intemperismo, quando se fala de intemperismo, não esqueçamos a ação físico-químico sobre o solo, sobre as rochas, né? Então, nós queremos então que os senhores pensem agora qual a alternativa, qual o gabarito dessa questão. Então, nós temos um item retirado do Enem de 2015, né? E mostra também o mapa do Brasil com os diversos biomas, né? Em cores diferentes. O comando, em seguida nós vamos ver o comando que diz o seguinte: no mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características físicas e do modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica. Aí temos aí as 5 alternativas, né? Que diz a letra A, desertificação das áreas afetadas, B, poluição dos rios temporários, C, as queimadas dos remanescentes vegetais, D, desmatamento das matas ciliares e C, contaminação das águas subterrâneas. Os senhores, então, verifiquem aí qual a alternativa, qual o gabarito. E a número 3 foi uma questão, um item retirado da prova de 2014, que vai dizer o seguinte: a convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação em termos de intensidade e posição, que tem um papel importante na determinação do tempo e do clima dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. Isso aí é um fragmento do texto retirado de uma obra, né, de 2 pesquisadores. Então vem agora o comando. O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico D. Aí tem as 5 alternativas também para que os senhores possam pensar e responder. Ok, pessoal, então vamos lá para a correção das questões que foram colocadas agora para vocês, né? São 3 questões apenas do Enem 2014 e 2015, mas antes gostaríamos de registrar aqui no estúdio a presença ilustre de alguns alunos nossos do município de Tonantins, presentes juntamente com a gestora, a professora gestora da Escola São Francisco, acompanhada do professor Juscelino, da Calha 11, acompanhado também do professor Heriberto Façanha, gerente do ensino fundamental anos finais, professora Helenice Salerno, da gerência de educação especial, e o professor Nilo, também da gerência do ensino fundamental. Então vamos lá, pessoal, sobre as nossas questões. A primeira que foi sobre colocado o mapa, né, do Enem 2015, em que se pedia para que você indicasse qual o tipo climático há uma maior intensidade de intemperismo. Então, percebam vocês, a alternativa A mostrava que era o clima tropical. Letra B, litorâneo, C, equatorial, D, semiárido e a letra E, o clima subtropical. Alternativa correta, a letra D. Por que o clima semiárido? Voltando ao mapa, percebam que aparece justamente essa tonalidade mais clara, onde é um clima que tem menor intensidade de chuva, há um processo de desertificação já registrado há algum certo tempo, e justamente vai ser este o clima que tem sofrido maiores consequências em relação a esse intemperismo marcado na questão. Passemos então agora para a questão número 2 com o professor Ronilton. Vamos lá. Como nós observamos também na primeira questão, a segunda questão é fazer a mesma menção. Uma dica que a gente deu durante a aula é o seguinte: sempre tenha em mente isso. Muitas das vezes, por mais que eu não consiga saber as características climáticas daquela localidade, existem características bem específicas dentro do Brasil. Então a questão 2 vai trazer mais uma vez essa questão. A questão 2, que foi utilizada no Enem de 2015, ele traz novamente agora a influência dos biomas, que é o conjunto dos vegetais e outras influências. Observem a Amazônia de verde, a Caatinga,
a Mata Atlântica, o Pampa, o Pantanal e o problema ambiental, que é onde está acentuado, exatamente em que área do mapa está acentuado esse problema ambiental. Vamos lá, no slide seguinte mostra a pergunta. No mapa estão representados biomas, como ele fez o comentário, onde apresenta alguns problemas distintos. Observem onde estava o destaque lá naquele sentido no mapa. Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica o quê? Vamos só voltar rapidinho no mapa, só para verificar onde está. Onde está destacado exatamente com listas, em que parte do mapa está destacado. Aí, logo de cara no mapa, a gente consegue reconhecer que área é essa brasileira. Ou seja, é o Nordeste. Vamos passar para o slide seguinte. Nesse caso, qual seria o problema? Desertificação das áreas afetadas, nós sabemos que nós temos um problema muito grande com relação às altas temperaturas no Nordeste e é claro, nós conhecemos aí a maior dica do Nordeste, que é exatamente aquelas temperaturas e a seca. Então, a letra correta seria a A, desertificação das áreas afetadas. B, poluição dos rios temporários? Não, porque não nos dá base no mapa para visualização. Queimadas remanescentes de vegetais? Também não. Nós não temos uma intensidade nessa área do Brasil. Desmatamento de matos ciliares? Também não é possível identificar no mapa que é apresentado. E último, contaminação das águas subterrâneas? Também não nos é apresentado essa informação. Então, isso nos leva a crer que a correta é a letra A, a desertificação das áreas afetadas, que pode ser evidenciada no mapa. Tá? Vamos lá para a próxima questão, a questão 3. A convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical. Isso quer dizer convecção, que nós já estudamos em física e em geografia. E sua variação, em termos de intensidade e posição, tem um papel importante na determinação do tempo e no clima dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. Observe uma coisa, nebulosidade, regime de precipitação. Precipitação também fazendo menção que as chuvas. Vamos lá a pergunta. O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de A, resfriamento de umidade da superfície. Observem que ele deu uma dica já, ou seja, lá na questão ele já apresentou duas características, que foi exatamente as duas, precipitação e nebulosidade. Vamos lá, resfriamento de umidade da superfície? Não. B, variação de amplitude de temperatura? Não nos é informado isso no mapa, então não tem como avaliar essa questão com relação que se fosse B. C, dispersão dos ventos contralisos? Também não dá para ser verificado com a informação dada ao mapa. Letra D, existência de barreiras de relevo? Na Amazônia nós temos um relevo predominantemente de bacia sedimentar, possivelmente não é um relevo alto, então essa é a menos improvável. E a letra E, convergência do fluxo de ar, ou seja, a circulação desse fluxo de ar é que vai dar essa característica dentro da Amazônia. Então, resposta correta, letra E, convergência dos fluxos de ar. Muito bem, Ronilton. Com este final de correção, nós encerramos a aula de hoje. Agradecemos, então, a todos os participantes, né? Tanto capital quanto interior. Agradecemos a todos que estão aí, né, assistindo, tiveram que assistir essa aula. Espero que nós tenhamos contribuído, né, com essa questão climática. Em especial, um beijo para todas as escolas que nem o nosso professor Josildo falou, da capital do interior. Inclusive a minha escola, que eu prometi mandar um beijo, que é a Escola Elda Biton, aí que deve estar também aí no ar assistindo essa aula. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.